Você está ou quer fazer faculdade de medicina, mas não consegue pagar os altos valores das mensalidades? Todos sabemos que há grande dificuldade para quem tenha como única opção cursar faculdade de medicina em uma faculdade pública. Também existem dificuldades nas faculdades particulares, que além de vestibulares serem concorridos, oferecem mensalidades muito caras para a grande maioria das famílias que têm em seus filhos o sonho de se tornarem médicos. Não é mesmo fácil. Tenho acompanhado as dores de muitos estudantes e seus familiares que estão cursando faculdade particular e as reservas financeiras estão se esgotando. Tenho visto outros que estão estudando no exterior, longe de suas famílias, e muito preocupados com a incerteza no pós-formatura pelas políticas das provas do Revalida. Não é fácil. Esses estudantes querem voltar para casa, mas só será possível com a ajuda de algum financiamento estudantil. Acompanho também estudantes que estão matriculados há alguns anos em cursinho, tentando exclusivamente vaga em faculdade pública, sem saber se conseguirão e temendo que lá na frente acabem optando por uma faculdade particular em que já poderiam estar na metade final da sua formação. Sem falar naqueles que estão tentando vagas nas particulares e, se conquistarem as vagas, só conseguirão se matricular se tiverem algum financiamento. Apesar de difícil, é sim possível estudar numa faculdade de medicina particular e se preocupar apenas com seus estudos. Pois além de financiamento público, existem algumas instituições que têm seus financiamentos próprios ou que têm convênios com agentes financeiros para oferecer soluções um pouco mais acessíveis. E mesmo nas que não oferecem isso, existem agentes de crédito que oferecem financiamentos para qualquer faculdade que seja reconhecida pelo MEC no país. Quando falo sobre ser possível estudar e se preocupar apenas com os estudos, me refiro às famílias que façam uma contratação consciente de financiamentos estudantis. Essas, cientes de como funcionam as regras, que tenham alguma previsibilidade dos valores e saibam como controlar a evolução do saldo devedor, poderão sim ficar despreocupadas e não ter surpresas que acontecem com quem não passou pelo processo de orientação. Não é difícil encontrar estudantes indignados com financiamentos contratados. No meu canal do YouTube mesmo, você encontra nos comentários reclamações do Provaler e até mesmo do FIES. Tudo isso porque assinaram um contrato sem entender como o determinado produto funcionava. E talvez, não conseguindo dar conta dos pagamentos ou não ter a aprovação do financiamento no novo semestre, precisar desistir do seu sonho. Só aí, quanto dinheiro não pode ter sido perdido? Portanto, o meu modelo de mentoria, que eu já ofereci a algumas turmas, ele consiste, que eu vou entrar aqui em umas telas com vocês para que... Bom, então vamos lá. Eu fui aprendendo com o meu modelo de mentoria, com as primeiras turmas. Primeiro eu ofereci só mentoria, depois eu ofereci mentoria gravada, mentoria em grupo, com relatório e com atendimento no suporte do Telegram. Daí eu fui aprendendo. O Telegram não funciona como o WhatsApp. As pessoas não querem mentoria em grupo porque tem particularidades que eles querem colocar só para mim. Então, baseado em tudo isso que eu fui aprendendo, esse modelo de mentoria foi ficando mais abrangente. Ele inclui 1 hora de mentoria individual. Essa 1 hora de mentoria individual, eu vou trabalhar com você para atender todos os alinhamentos, para que eu possa aí sim oferecer um relatório pós-atendimento com indicações personalizadas para vocês e a minha recomendação. Além disso, 4 mentorias semanais ao vivo e online para pequenos grupos. Suporte individual em plantão de dúvidas no WhatsApp ou no Google Meet, ou seja, dá para ter uma live com você para sanar dúvidas, seja no WhatsApp, seja no Google Meet, para vocês mandarem dúvidas, ou seja, tem muito atendimento personalizado aqui. Já tenho mais de 20 aulas gravadas, já disponibilizadas e com frequente oferta de novas aulas que vão sendo emitidas a toda hora. Agora mesmo estou gravando uma aula que tem a ver com o grupo familiar. O que o MEC considera como grupo familiar no processo do FIES que vai ocorrer agora de 8 a 11 de março. Tá? Então eu vou andar com vocês mais ou menos para vocês entenderem como funcionam essas aulas. Apoio para as inscrições nesse próximo processo seletivo que ocorrerá de 8 a 11 de março. Veja, eu vou estar numa live no dia 8, no dia que abrir as inscrições com meus alunos, exclusivamente os meus alunos,
para ficar vendo como vai funcionar esse sistema novo, porque o MEC está mudou esse sistema, nos processos de aditamento e de transferência já tem sido apresentado, com unificação das plataformas baseado no menu Meu Gov. Então no dia 8 eu vou fazer um acompanhamento nas inscrições desse processo seletivo, juntos nós vamos acompanhar essa inscrição e vou ficar no plantão de dúvidas de vocês até o dia 11, que é o último dia de inscrição, tá? Análise de produtos, além de todas as aulas que eu já tenho e várias que eu vou gravar que estão na pauta, mas que eu não fui gravando porque os meus alunos ainda não chegaram na necessidade daquela aula, eu vou fazer uma análise de qualquer produto que você me ofereça. Como exemplo, uma estudante falou para mim, tal faculdade, uma interessada na mentoria me falou, tal faculdade oferece o Credies com tantos por cento de taxa de juros. É uma boa? Veja, eu entendo como funciona o Credies. Ele não tem ainda uma aula sobre ele, mas ele depende de contrato com cada faculdade. E quando eu tiver uma aluna, caso essa pessoa se inscreva, eu vou fazer detalhadamente sobre ela. Por que eu não posso dizer se o Credies é uma boa ou não é? Porque cada faculdade tem uma regra diferente. Aquela taxa não é cara, a taxa apresentada, mas será que tem correção do índice por CDI, ou por taxa Selic, ou por IPCA, ou por INPC? Então entender como é que funciona cada um dos produtos é o meu papel, é acompanhar você até a assinatura de um contrato. E se você trouxer qualquer solução que não tenham as aulas, ou que eu não tenha ali apresentado no relatório pós-atendimento, eu vou detalhar todos esses produtos e vou gravar uma aula especificamente para você que também vai servir para os demais alunos das minhas turmas. Os alunos das minhas primeiras turmas já têm acesso a todas as aulas novas que eu estou gravando, inclusive essa que eu vou fazer sobre o novo grupo, sobre o grupo familiar, que é uma dúvida muito importante que os estudantes têm, se enquadra na regra dos 3 salários mínimos per capita, se enquadra na ter ou não direito a fiador, se a nota do Enem é suficiente, qual que é a melhor faculdade que ele pode conseguir com a nota de corte, tá? Eu vou também acompanhar até a assinatura de algum contrato. Não é simplesmente falar para você, ó, esse produto é legal. Mas sim, vamos olhar junto essas cláusulas do contrato. Muitos produtos eu já conheço os contratos e mesmo que você me dê um contrato de 40 folhas, rapidamente eu já sei quais são as pegadinhas e os cuidados que você deve ter. Não que seja errado, mas que eventualmente você tenha que aprender como é que funciona, para você não se surpreender como aquele caso que você olha lá no Pravaler, o cara xingando um absurdo. O Pravaler está culpado? Na minha ótica não, é o que está no contrato. Mas o estudante não entendeu como funcionava. Mesma coisa, uma estudante que se estiver aqui pode até se pronunciar, ela contratou o Unicred achando que tinha resolvido todos os problemas dela, mas sem entender como funciona não estava conseguindo renovar para o próximo semestre. Então a solução, você tem que tentar encontrar uma solução perene, ou se ela não for perene, que pelo menos você entenda como funcionam esses riscos, tá? Um grupo de WhatsApp exclusivo para vocês, meus alunos, para tratar sobre o FIES, para vocês se ajudarem e juntos eu também ficar tentando dar um suporte em grupo. Porque muitas dúvidas de vocês, elas também são dúvidas da maior parte dos alunos. Bom, então além de tudo isso que eu falei, que nós vamos ter o quê? O que eu falei? Nós vamos ter mentoria individual de 1 hora, 4 lives semanais em pequenos grupos, suporte de Telegram, apresentação de relatório, o plantão de dúvidas, que é o suporte, acompanhamento nas inscrições do FIES, ficar sanando todas as suas dúvidas, se precisa de fiador, se não precisa, notas de corte de faculdade, que eventualmente eu tenho informação. Isso deve ser outra das aulas que eu vou colocar em breve também nessa plataforma. Tá? Então aí nós temos aqui, vocês não estão vendo, mas quando vocês olharem no YouTube, então eu tenho aqui, por exemplo, módulo 1. Nesse módulo 1, o que eu estou oferecendo? Veja, a hora que você assinar, você já vai ter acesso a todas essas aulas, você já vai começar a assistir todas essas aulas, eu tenho noção de como que você está acompanhando essas aulas. Basicamente aqui eu faço uma boas-vindas, a realidade do financiamento estudantil, né? Como é que funciona, enfim. Essa é a primeira aula. A segunda aula, para quem não participou aqui, é uma jornada que eu ofereci, que eu falo muito sobre os financiamentos públicos, sobre os financiamentos particulares, que eu falei sobre outras alternativas além de financiamento estudantil. Por quê? É comum, e já teve estudante da minha mentoria, que
Ele não precisa mais de um financiamento quando eu verifiquei que ele já podia se aposentar e liberar o seu fundo de garantia. E além de, em vez de pagar juros, render juros com o seu próprio rendimento. Então, muitas soluções que encontro nessas outras alternativas de financiamento, que também constam aqui e que muitas vezes são colocadas dentro dessas aulas ao vivo. Tá? Aí depois a gente começa, como essas 3 aulas ela foi oferecida gratuitamente no passado, não a de boas-vindas que eu dou uma visão geral, mas essas 3, eu começo na verdade a exclusividade de quem não assistiu. Essas aulas não estão disponíveis para quem não é aluno mas eu tenho como... Qual a realidade da faculdade de medicina no Brasil? Né? Por que está difícil estudar numa faculdade de medicina? Por que a faculdade de medicina é cara? Quais são as alternativas? O que tem isso do futuro? Então, a minha visão ampla da situação das faculdades e a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Então, sempre tem lugar para você fazer comentário, deixar sugestões em cada uma dessas aulas. Como funciona o genuíno financiamento estudantil? Assim, quando vocês vão procurar entender financiamento, não dá para vocês entenderem esse financiamento assim é bom ou não é bom, se vocês não entenderem como é que funciona. Como funciona o Fiesp? O que é o financiamento estudantil genuíno? Que é aquele que você vai ter um percentual de financiamento e que você vai pagar só depois. Tá? Então, como funciona o financiamento estudantil e o genuíno, que é, na minha opinião, uma das melhores opções para vocês verificarem. Os juros do financiamento é caro? Então aqui eu vou fazer uma comparação, porque é muito comum generalizarem. É um absurdo o que o banco cobra de juros. Mas espera aí, é caro? Vamos fazer uma comparação com a taxa de juros de mercado, etc. Então aqui tem explicações que é para abrir a cabeça de vocês, para que se vocês forem contratar, contratem consciente. Tá? Dentro dos modelos, eu não quero tornar vocês nenhum especialista em financiamento, em matemática financeira, mas se vocês não entenderem alguns conceitos básicos de como funcionam os sistemas de amortização, vocês não vão conseguir perceber entre 2, 3 ou 4 opções que vocês tenham, quais que eventualmente possam ser as melhores. Tá? Então aqui uma outra aula que eu falo sobre o sistema Price, sobre o sistema SAC. Isso aqui fica de um legado para vocês, um aprendizado, porque quando vocês forem comprar um imóvel de vocês financiado, vocês vão entender como funciona o SAC, o Price. Tá? Então isso é muito importante, porque eu acho que é conhecimento básico, ou seja, esse módulo 2 chama noções básicas, para que vocês entendam como é que funciona. IPCA e CDI, como que eles se comportam? Como que eles estão andando? Aqui eu tenho anexo, em algumas aulas vocês vão encontrar anexo e informações complementares de contatos com o banco. Aqui no caso um boletim Focus do Banco Central, que eu vou atualizar em breve aqui com os dados agora, porque a gente está numa loucura de dados. Então aqui mais uma aula do módulo 2. Chegando no módulo 3 é onde começa a ficar interessante para a grande maioria das pessoas. O módulo 3 são os financiamentos particulares. Veja, tem muito mais do que aqui para eu gravar de aula, e essas aulas vão ser disponibilizadas também na plataforma da minha mentoria. Só lembrando, estou aqui gravando um vídeo de vendas da minha nova turma de mentoria e deixei ao vivo aqui com vocês no Instagram, que se vocês tiverem dúvida, eu vou sanando para vocês, tá? Então, esse modelo de financiamentos particulares, eu tenho muitos financiamentos com estudos de caso. Alguns têm conteúdo gratuito no YouTube, mas aqui está muito mais detalhado, com mais informações nesse sentido. Então, por exemplo, como eu falei, tem mais do que aqui. Esses foram sendo colocados dada a urgência e a necessidade dos meus alunos. Então, eu fui conversando com ele e depois eu fui acompanhando e detalhando com mais aulas para que eles explicarem. Porque nessa mentoria, por exemplo, de 1 hora, eu não consigo explicar para vocês tudo como funciona. Eu preciso exemplificar com telas, com vídeos, para que vocês entendam como é que funciona. Esse caso, por exemplo, do Cicobi Credimap. Se vocês tiverem acesso a essas aulas, vocês vão ver que tem uma série de tabelas, de planilhas, que vocês vão entender como funciona. Então, quer dizer, em complemento ao atendimento nessa aula individual, aqui eu gravei uma aula do Cicobi que está super bacana essa aula, que dá uma noção, não é uma noção geral, uma noção detalhada de todos vocês, tá? Aqui, Unicred, por exemplo, Unicred de Porto Alegre, tem uma tabela, aí eu sei dos contatos das pessoas, o site para vocês entenderem. Mas veja, se vocês ligarem lá, tem aqui os contatos de Porto Alegre, unicred.com.br/poa,
taxa de 0,5% ao mês mais CDI, garantias. E aqui tem todo detalhado como é que funciona, para vocês entenderem como funcionam as carências, para vocês entenderem tudo. Obrigado, André. Já tenho FIES há 2 anos com a sua ajuda e estou sempre aqui para o que tiver. Muito obrigado, muito obrigado. Se puder fazer um depoimento para mim depois, para eu tornar público, porque aí há mais de 3 anos eu estou ajudando todos vocês, né? Enfim, aqui nós temos o... Então aqui é um exemplo. Dentro dos financiamentos particulares tem uma aula, são aulas longas, completas e que geram dúvidas dos alunos e que eu estou sempre resolvendo, seja nos comentários aqui, ou seja no grupo do Instagram, ou mesmo particular. Medicina não é fácil, vai ser um belo doutor, viu, André? Porque eu acompanho a sua saga aí, você é um guerreiro. Aqui o Santander, que eu tenho um vídeo gratuito no YouTube de mais de 20 mil visualizações. Um vídeo que faz sucesso pra caramba. Aqui eu tenho o link para você entrar, para você ter informações. E aí você tem, muito mais importante do que o link, a aula, as planilhas e as minhas observações. Então tem gente que às vezes fala, eu não quero contratar uma mentoria, porque essa mentoria vai ser tudo aula gravada e já está tudo pronto. Não. Essas aulas gravadas, elas servem para eu indicar para vocês, assista a essa aula, assista aquela outra aula. As mentorias, esse módulo online é primeiro. Você assinou, você já tem direito a assistir um monte de aula, você já vai estar bem adiantado para que a gente conversar ser muito mais produtivo, tá? Então aqui é o exemplo do Santander, aqui tem uma outra aula também do Bradesco, tá? Tem um formulário aqui para você preencher como anexo, que é o formulário que você tem que apresentar lá na faculdade, no banco. Tem o link para você saber mais dos produtos dos bancos, tá? Então, dentro de particulares, aqui nós temos o quê? 4 particulares, mas eu posso indicar para vocês pelo menos uns 10. Essas aulas elas vão ficando mais ricas a cada vez e quem assinar vai ter acesso vitalício a essa plataforma, tá? Financiamentos estudantis públicos, aí é um outro módulo. Dentro dos financiamentos estudantis públicos, eu gravei um especificamente aqui para uma aluna, para a Janeide, é o PFIES do Banco do Nordeste. O PFIES acabou no modelo clássico de quem conhecia, que era a modalidade 2 e 3 do FIES. Ficou só o FIES na modalidade 1. Aqui nós temos ainda recursos do governo, dos fundos institucionais para desenvolvimento de algumas regiões. O Banco do Nordeste tem, aqui eu mostrei como é que funcionava, detalhando, dando um monte de dica e estou acompanhando a aluna nesse processo, tá? Então veja, aqui é um exemplo que muitas vezes quando vocês me pedem um produto, que eventualmente eu ainda não tenho uma aula, eu vou gravar uma aula específica se eu não conseguir sanar com vocês, porque isso, como eu disse, fica como um legado no meu projeto, fica com muito mais conteúdo rico e que com certeza vai ajudar muito. Depois, uma outra estudante também que me apresentou um financiamento municipal de Araguaína. Gravei uma aula só sobre isso para ela, colocando a lei, o decreto do prefeito, como é que funciona, qual que é a taxa de juros, o que ela tem que fazer para conseguir. Então aqui é mais um exemplo de que como a situação é personalizada. Eu nunca fui no Tocantins, só conhecia a cidade de Palmas, mas descobri que Araguaína é uma cidade muito rica, no sentido de ter muita faculdade, ter muita estrutura, e gostei muito desse modelo municipal, tanto que tem também uma dica, acho que é nesse vídeo mesmo que eu falo sobre, eu criei uma página aqui, ó, envie link para seus deputados estaduais e vereadores. Aqui foi uma página de um blog que eu criei, para que se vocês mandarem esse link para esses deputados, olha, isso aqui eu criei. Por que tem que ter, só a cidade de Araguaína que eu conheço tem? Então aqui tem o decreto, aqui tem a lei municipal, né, todos os detalhes. Vamos mandar para os vereadores da cidade de vocês, para que façam e sigam o exemplo lá da cidade de Araguaína. Entenderam como é que funciona? Eu sou um mentor, eu não vou fazer as coisas por vocês, mas eu vou fazer junto e vou acompanhar vocês até assinarem um contrato. Então esse modelo de Araguaína é um exemplo e eu criei uma ferramenta para vocês baterem na porta da Câmara dos Vereadores da cidade de vocês e pedir com que eles criem algum produto similar. Porque tem um conceito muito bacana que é o abatimento do imposto, do ISS, o próprio imposto recolhido pela instituição do ensino reverter para financiar alguns estudantes.
Então, isso foi uma aula muito bacana que eu fiquei muito orgulhoso de ter feito. Tá aqui, foi feito para essa aqui, para Francisca Janeide, e tá aqui, ela agradeceu muito também essa aula. Depois do FIES, tem a aula do FIES, que era uma aula já do semestre anterior, e depois já tem uma aula exclusiva para vocês do novo FIES, que vão abrir inscrições agora do dia 8 ao dia 11 de março, e que eu vou acompanhar os meus alunos nesses modelos. Aí depois você pode falar, pô, mas e se nada deu certo? E se nada der certo? E se eu não conseguiu nenhum financiamento? Veja, mesmo que às vezes você tenha a possibilidade de algum financiamento, eu mesmo tenho um relato, eu não sei se tem aqui a aula do financiamento que eu consegui para minha filha, acho que não, tenho que colocar esse depoimento, que também é uma aula que foi muito bem interessante nesse sentido. E então, assim, mesmo que você consiga algum financiamento, não quer dizer que é a melhor opção. Tem alternativas que talvez você não tenha nem imaginado, como por exemplo, você tem algum imóvel que você poderia se desfazer dele? Vamos fazer conta, ver se vale a pena? Vamos analisar todas as alternativas? Você tem um imóvel que está te rendendo aluguel, vale a pena continuar com esse imóvel? Vamos fazer cálculo, vamos fazer conta e verificar se não vale a pena se desfazer desse imóvel? Você tem algum parente ou familiar que poderia te emprestar algum dinheiro, um padrinho, mas que você não sabe nem como pedir e muito menos como dar a ele alguma garantia para que ele fique mais seguro de emprestar esse dinheiro a você? Você tem algum recursos de fundo de garantia bloqueados? Então, dentro disso, eu tenho modelos de contrato de mútuo que é para você apresentar para esse padrinho, apresentar para esse modelo, tudo para vocês verem como é que funciona, né? Então, assim, vender o imóvel ou fazer um financiamento? Isso é uma solução muito interessante que nem sempre tem a mesma resposta. Depende de cada caso. Quando eu falo, não é que eu quero vender mentoria. Cada caso é um caso. Se eu quisesse só vender mentoria, eu estava só fazendo coisas, consultas, vendendo a R$50 consultas por vocês, eu estaria cheio de aluno e eu poderia ter esse modelo, tá? Então, assim, eu tenho um contrato de mútuo, eu ajudo vocês com estratégias para chegar nessas pessoas, baseado na minha experiência como coaching, que eu tenho formação de coaching desde 2009, quando não era piada ainda ser coaching, que os caras de stand-up ridicularizaram essa carreira, e nesse sentido. Então, aqui tem também os módulos extras, aqui tem uma live com a Simone, que acabou de entrar. A Simone acabou de entrar, mas acho que eu não coloquei a sua live aqui ainda, Simone. Uma live com a Simone, que é estudante na Argentina, que está procurando uma solução. Vou colocar aqui uma live com o Kleber, com estudante que estava no Paraguai, que veio transferido para o Brasil quanto FIES. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês, em resumo, há um conteúdo muito grande de aulas já gravadas, que vai dar uma noção muito boa para vocês, com dicas, com encaminhamentos, com anexos, com PDF, com formulários, e que vai ficar cada vez mais rico a necessidade que vocês forem me apresentando. Tá? Além disso, tem 1 hora de mentoria online, 4 mentorias em pequenos grupos semanais, atendimento, suporte de dúvida, plantão de dúvida, do FIES com suporte no WhatsApp ou no Google Meet. Tem acompanhamento no primeiro dia de inscrições do próximo processo do FIES, que vai ocorrer agora no dia 8 de março. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é um modelo muito rico, que infelizmente eu gostaria que ele fosse muito mais escalável, ou seja, que eu simplesmente entregasse para vocês isso que está gravado. Mas eu não consigo porque percebi que falta. Vocês precisam que peguem na mão, que façam juntos, que esclareçam essas dúvidas um a um. Em muitos casos, como o da Janeide, que eu liguei na faculdade dela lá na Paraíba, como o Ari, que eu liguei para a faculdade lá de Unitepac. Então, em alguns que eu liguei às vezes até em algum banco para sanar uma dúvida, tá? Então, é uma solução muito completa por um preço muito justo. Então, como eu fui aprendendo com cada nova turma criada, essa questão chegou nesse modelo que foi o que eu apresentei para vocês. A minha preocupação principal é garantir com que você encontre a melhor solução para realizar o sonho de se formar em medicina. É importante dizer, eu não vendo crédito educativo, não sou patrocinado ou comissionado por nenhuma dessas soluções. O que eu quero é orientá-los sobre as oportunidades, ajudá-los a sanar as suas dúvidas, aconselhar, tentar fazer com que vocês não fiquem cegos diante da grande alegria da aprovação do vestibular
e acabem aceitando a primeira opção que apareça. Eu não vou fazer nada por você, mas eu vou te ensinar a fazer as perguntas certas antes de contratar, para não ser surpreendido, e vou acompanhá-lo até a assinatura de um contrato. Tenho visto a importância disso com os meus mentorados, pois já vi banco apresentar tabela defasada e custas que foram aumentando em 2 oportunidades até a apresentação da versão final do contrato. O banco sério vai querer com que você contrate um financiamento consciente, até para ele ter menor risco de inadimplência. Logo, eles devem responder todas as suas perguntas antes de você assinar o contrato, e eu vou ajudá-los a formalizar essas perguntas. Eu quero ser o seu mentor, quero ajudar você a entender a carência. Isso é muito importante e é uma das coisas que encarece, parece que é um favor, mas encarece demais esses modelos de financiamento. Eu quero abrir os seus olhos para os perigos e cuidados que cada produto pode ter, e as cláusulas de contrato muito importantes para você avaliar, que talvez passaria despercebido se você não tivesse passado pela minha mentoria. Você não pode assinar um contrato sem ler e principalmente entender como funciona. Eu quero que você faça a melhor escolha, que você tenha economia muito significativa em juros, taxas e impostos. Você tem ideia de quanto significa em valores a diferença de um financiamento com uma taxa de 0,4% ao mês em comparação com um que ofereça 0,5% ao mês? Ou a economia que pode ter no mesmo banco, que dependendo do tipo de imóvel que você vai dar em garantia, a taxa seja 0,8% ou 0,99%? Num financiamento de valores altos e de longo prazo, qualquer 0,1 de percentual aqui de juros é muito significativo. Quanto que uma dica dessa vale? Portanto, fazer investimento num bom projeto de mentoria é muito importante e se pagará rapidamente. Mesmo até que você chegue à conclusão de não contratar, você não vai ter jogado o dinheiro fora com algumas mensalidades que eventualmente você perca porque você achava que era simples contratar um financiamento. Para entender perfeitamente todas as opções disponíveis, não basta apenas saber comparar as taxas de cada produto, pois a forma de cálculo dessa taxa pode afetar muito a sua parcela, que é como eu falei anteriormente, ou o seu saldo devedor no final do curso. Infelizmente, dentre tantas possibilidades, quase nenhuma é facilmente comparável com a outra, e às vezes, uma taxa maior pode significar para você até valores menores a pagar. E o valor da contratação de um especialista, como eu, poderá ser insignificante perto dessas diferenças entre produtos que você for comparar. Você não pode aceitar a primeira opção que aparecer, não pode, sem avaliar todos os custos, taxas e índices de correção do seu saldo devedor. Tem que entender as diferenças entre IPCA e CDI, como eu já falei, e também avaliar se essa correção ocorrerá sobre o saldo mensalmente ou anualmente. Aqui tem uma diferença, por exemplo, do Pravaler e de outros modelos. Nós vamos juntos encontrar todas as opções possíveis para financiamento nas faculdades de seu interesse. Sejam financiamentos que ela ofereça diretamente ou através de convênios, ou principalmente aqueles que independem da faculdade. Você vai contar com o meu suporte até encontrar uma solução. Se eu conseguir para minha filha, se o Kleber que está estudando no Paraguai conseguiu voltar graças ao FIES, por que você, se tiver a mesma aplicação, não pode conseguir como ele e muitos outros? E para você ter tudo isso, quanto vai custar? Bom, o que eu vou entregar é muito mais valioso do que o investimento que você fará nessa contratação e menor do que muitas taxas cobradas por alguns produtos de financiamento que você poderá economizar ao comparar as opções. Assim, eu estipulei um valor justo e acessível. Estipulei para esse projeto que eu chamo de Economed 2 salários mínimos, como eu já havia alertado desde o ano passado. O salário mínimo agora aumentou, 2 salários mínimos representam R$ 2.424, que eu estou dividindo em 12 parcelas de R$ 197. Então você pode contratar o seu cartão de crédito com 12 parcelas de R$ 197. Veja, tem pessoas que eu estou acompanhando já há alguns meses. Quanto custa? R$ 200 por mês não é nada. R$ 197 não é nada perto de uma taxa que você vai pagar de um financiamento ou do valor que você vai jogar fora. Não estou nem considerando quanto é que você ganha ao conseguir talvez um FIES, ao conseguir um financiamento com uma taxa mais específica.
Eu só estou vendo quanto é que você pode jogar fora de pagar mensalidade numa faculdade simplesmente que não tem nenhuma modalidade de financiamento que você vai conseguir e você depois tem que desistir para ir para uma outra faculdade e perdido a matrícula, fevereiro, às vezes mesmo em tempo ter retido 20 a 30% do valor da sua matrícula. O valor dessa mentoria se paga e eu garanto. E eu torno a dizer, mesmo que você não contrate alguma coisa, você vai ver se é viável ou não. E eu digo, às vezes financiamentos particulares normalmente depende de patrimônio, depende de avalista, depende de uma série de fatores que vocês precisam entender. Mas para estudar na faculdade de medicina, não é apenas com financiamento que você pode ter. E eu tenho pelo menos 2 casos aí que eu vivenciei, que eu consegui ajudar sem contratar nenhum tipo de financiamento. Tá? Então, em 12 parcelas, o salário mínimo, eu fiz para arredondar o valor de 197, eu cobrei 2.364, mas parcelamentos em até 4 parcelas, eu estou cobrando o salário mínimo referente a 2021, que é o valor de R$ 2.200. O valor mínimo, o salário mínimo era 1.100, então quem parcelar em até 4 vezes, o valor é de R$ 2.200, tá? É bem menos do que você gastaria com um advogado e com calculistas para entender cada um dos programas. E eles precisariam, sinceramente, de muitas horas para chegar no meu nível de entendimento. Porque como eu não sei se vocês conhecem um pouco da minha história, eu tive a minha filha quando decidiu cursar medicina, e eu, apesar de classe média, ter uma boa renda, não tinha nenhuma possibilidade de incluir 6, 7 mil reais de mensalidade naquela ocasião. E como eu já fui presidente do CPSA durante mais de 15 anos, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES, eu aprendia muito, entendia e sempre fui apaixonado por matemática financeira e entendia como é que funcionava. Então, foi um aprendizado muito grande, todo dia eu aprendo e muitas vezes eu aprendo também com vocês, com as dúvidas de vocês. Que não tem resposta não sei para vocês. A resposta é vamos descobrir, vou verificar, vou estudar e vou fazer uma devolutiva, tá? Então assim, estão abertas as inscrições, mas só tem um problema. É notório, vocês perceberam que não é balela o que eu estou falando. Como eu aumentei significativamente a quantidade de horas para atendimento individual, tá? Porque quem conhece a proposta anterior não tinha o atendimento individualizado que tem nesta nova turma. Como eu aumentei significativamente esse tempo que eu vou precisar me dedicar, eu não poderia aceitar muitos estudantes. Por isso, estão abertas as inscrições hoje e vão até o dia 7 de março, véspera da abertura de inscrições do próximo processo do FIES, referente ao primeiro semestre de 22, para que eu possa colocar vocês dentro de um grupo para que eu possa fazer essa live no primeiro dia de criação. Só que se eu tiver um número de alunos que eu perceba que eu não vá dar conta de atender todos individualmente, eu encerrarei as inscrições como eu já fiz isso anteriormente, tá? Então, portanto, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, eu vou incluir ali o modelo, eu vou colocar os links de inscrições, assim como no link da bio do meu Instagram, do @BeBack_Brasil, tá bom? Então é isso. As inscrições estão abertas até o dia 3, um dia antes da abertura do processo do FIES, o qual estarei em live exclusiva para vocês assim que abrir as inscrições. Mas pode acabar antes do dia 7. Então clique no link, contrate. Você pode estar decidido já e dizer sim. Quer contratar? Ótimo. Seja bem-vindo. Clique no link e nos vemos lá dentro dos módulos e nas lives. Você também pode estar certo do não, que definitivamente não precisa desse serviço. Ok. Mas a pior situação que você pode se encontrar é estar em dúvida, pensando quero ou não quero, faço ou não faço. Pois como as inscrições são limitadas, pelo atraso na sua decisão, você poderá perder essa oportunidade. E muito provavelmente não tenha uma nova chance neste ano. Neste ano não, neste processo do FIES. Esta é a sua chance de ter um atendimento realmente personalizado. Quem faz testemunha. Eu estou vendo aqui várias pessoas aqui me fazendo elogios nos meus trabalhos. Está na dúvida? Contrate. Caso se arrependa, por qualquer motivo, dentro dos primeiros 7 dias você terá reembolso de 100% dos valores pagos, sem nenhuma dificuldade. Após a inscrição, você receberá um formulário para ser preenchido e será convidado para o primeiro encontro ao vivo comigo, 100% digital, para alinharmos as expectativas e sanarmos todas as principais dúvidas que você já tenha.
Após isso, você receberá um relatório com um diagnóstico, se tem direito ao FIES e outras alternativas que poderão lhe atender, inclusive a minha recomendação. Você também receberá os links de acesso à plataforma na área de membros aqui das aulas online da plataforma Hotmart. Sei que a partir do resultado positivo de algo que não passava de expectativas, você experimentará uma sensação única de alívio, como pode sentir nos depoimentos de alguns alunos que já passaram pela minha mentoria. A transformação esperada não é apenas para o aluno que conseguiu encontrar uma forma de pagar pelas mensalidades da tão sonhada faculdade de medicina, e sim para uma família inteira. É lindo de ver quando as pessoas conseguem realizar o seu sonho e que eu fui instrumento para isso. Como eu disse, há mais de 3 anos ofereço conteúdo gratuito. Nos últimos 6 meses é que eu comecei com esse modelo de mentoria, justamente para que eu consiga também aprimorar mais esse serviço e colocar uma equipe para ajudar também nesse tipo de trabalho, tá? Eu participo da transformação de cada aluno que passa a ter o seu objetivo atendido. A angústia e a preocupação são rapidamente substituídas por alegria, motivação, satisfação e agradecimento, principalmente aos familiares, que normalmente são os verdadeiros responsáveis pela concretização do sonho de um aluno, que fica muito bem encaminhado assim que ele é matriculado, depois de encontrar uma solução através da minha mentoria. Agora, tudo será mais fácil e o aluno se sentirá aliviado para poder dedicar integralmente aos seus estudos. Aqueles que realmente correm atrás do sonho que citei compreenderão o que eu quis dizer, e é o exemplo da minha filha. Pelos depoimentos que recebo de estudantes há mais de 3 anos, tenho certeza que posso contribuir muito e fazer um excelente trabalho, tá? Portanto, não perca, inscreva-se e nos vemos lá dentro da plataforma. Olá, meu nome é Marcela Trigueirinho, faço medicina na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no campus São Caetano. Bom, eu decidi cursar medicina no meu 3º ano do ensino médio. Eu nunca tive aquele sonho de criança, sabe, pela medicina, como também não tive por nenhuma outra profissão. Eu acho que eu não me apegava muito a isso quando eu era mais nova. Mas quando entrei no ensino médio, eu percebi que eu gostava muito da área da saúde e diante de muitas pesquisas, eu decidi ir para essa área. Bom, todos nós sabemos a dificuldade que é ingressar em uma faculdade pública, né? Então, ciente disso, eu vi como alternativa as faculdades particulares. E logo em seguida veio o empecilho, né, que são as caras mensalidades. Sempre vinha na minha cabeça de como minha família conseguiria bancar isso, me ajudar nisso. Mas meu pai sempre me disse que não seria fácil, mas que eles arrumariam um jeito, assim, uma alternativa para que eu pudesse me manter numa faculdade particular. Bom, e a partir daí, desse amparo, desse acolhimento da minha família, meu pai sempre falou para eu não ficar preocupada com essa parte financeira, que essa parte eles iriam resolver, que eles iriam dar um jeito, mesmo com dificuldade, né? Então eu decidi focar nas provas particulares. Então nos vestibulares particulares eu fazia sempre as provas das faculdades particulares, que tem os mesmos estilos, assim, né? Por exemplo, a VUNESP. Então eu foquei no estilo de prova e assim eu fui. Porque as provas são muito diferentes, né? Cada instituição tem um estilo. E as pela VUNESP, por exemplo, elas têm o mesmo estilinho. Então, a maioria que eu prestei foi pela VUNESP. Então, eu consegui focar nisso, sabe? Sem pensar, por exemplo, em ENEM, em FUVEST, que eram as faculdades públicas, né? Então, me deu um norte também em questão de estudo. É inevitável a gente não pensar na questão financeira, né? Mesmo o meu pai me acalmando, a minha família, enfim, é inevitável a gente não pensar. A gente não falar, nossa, meu, é muito caro, porque realmente é tudo muito caro. Então, esse peso, ele tem às vezes até hoje em mim, sabe? Mas eu acho que eu tentei ressignificar isso de alguma forma, de confiar, sabe? De que meu pai tá me ajudando, minha mãe, minha família, enfim. Então, para não carregar esse peso comigo, para conseguir focar nos meus estudos, na minha faculdade, nas minhas responsabilidades. Então, tanto no cursinho quanto na faculdade, essa questão financeira, ela pesava muito também. Mas esse apoio, por isso que eu falo que esse apoio ele é muito importante, sabe? Porque a própria faculdade de medicina ela já tem um peso muito grande, a gente já tem muitas responsabilidades. Então, se a gente tira esse pezinho da parte financeira das nossas costas, já alivia muito. Bom, eu fiz 2 anos de cursinho. Durante esse tempo, enquanto eu prestava a prova, conhecia outras faculdades, enfim, meu pai sempre estudou muito sobre os financiamentos, né? Sobre as condições que a gente teria diante daquela mensalidade. Então, eu passei em 4 faculdades
Eu optei pela São Caetano pelo método, que é PBL, pela localização, que é super pertinho de casa, e pelo valor também, que é uma das mais baratas que tem, e por essa condição do FEP, que meu pai já sabia que existia, então a gente ainda teria essa oportunidade de tentar pelo menos o FEP da faculdade, né? Bom, o FEP na minha faculdade, eu consegui ele no meu primeiro semestre já. Logo que a gente primeiro tem que passar na faculdade, né? E depois a gente tem que tentar conseguir o FEP. Então eu tenho toda a entrega de documentação, tudo que meu pai fala super aqui no canal. E aí logo no meu primeiro semestre eu já consegui, o que me trouxe muito alívio. Então além de ter passado na faculdade, de estar aliviada, eu consegui o FEP, que trouxe uma tranquilidade financeira aqui pra nossa família, né? Eu confio muito no meu pai, eu sei muito que se ele optou por esse método, se ele optou por escolher o financiamento, é a melhor opção pra gente agora. E assim eu sigo a minha faculdade, estudando muito, estagiando, enfim. Sou muito feliz lá e com certeza o FEP ele me traz essa tranquilidade, sabe? E é como eu falei, né? A questão financeira ela pesa pra mim, como pesa pra maioria dos estudantes de medicina. Às vezes a gente se pega pensando, nossa, nossos pais estão gastando muito com a gente agora, né? Mas eu penso que mais pra frente a gente vai conseguir retribuir isso, sabe? Então é questão de reconhecer o esforço dos nossos pais agora e depois lá na frente a gente conseguir ajudar de alguma forma. Então eu falo que tanto entrar na faculdade quanto conseguir o FEP foram marcos muito importantes na minha vida, assim, que me trouxeram muita tranquilidade. Meu pai sempre fala, filha, foca nos seus estudos, nas suas responsabilidades, que a questão financeira a gente arruma uma solução, a gente arruma um jeito. Então a minha conclusão é que se eu conseguir, porque você não vai conseguir, sabe? E eu acredito que buscar o conhecimento, as informações é muito importante nesse processo, pra gente conseguir trilhar o melhor caminho pra gente e buscar uma solução. Tenho certeza que se eu conseguir uma solução, você também pode conseguir e eu tô torcendo muito por você. Meu convidado dessa noite é o Kleber Sampaio, estudante que foi fazer medicina no exterior, voltou, conseguiu financiamento estudantil, vai contar um pouco essa experiência com a gente. Eu vi, tipo assim, eu sei mais ou menos o seu histórico, porque, tipo, vou chegar lá na frente, onde que você entrou onde que seu canal entrou na minha vida. Em uma conversa que eu tive com Deus, eu falei para ele que eu queria voltar pro Brasil, mas eu queria voltar pro Brasil de forma honesta. Daí apareceu o Ivan na nossa vida, tipo assim, com o seu canal no YouTube, com seus informativos, a gente começou a pesquisar e eu comecei a te seguir lá. Tudo que era informativo que você dava no WhatsApp, no Instagram, o negócio que estava lá, botei o sininho, estava todo sempre ligado. E meu pequenininho, graças a Deus, pintando para lá e para cá, digo, graças a Deus que tem saúde. Aí teve uma hora que eu coloquei ele sentado assim na minha bancadinha de estudo. Eu falei, ô papai, fica quietinho só um pouquinho. E abracei ele. Abracei e mentalmente eu falei assim, Deus, não deixa eu ficar longe do meu filho mais não. Quando eu apertei F5, eu consegui, cara. Só tenho a agradecer mesmo. Inclusive, antes de finalizarmos abrir a conversa, eu quero te agradecer muito, cara. Eu quero te agradecer pelos seus vídeos, pelas suas informações, por todo esse serviço que você presta. Isso quer dizer para você que aproveitar essa oportunidade, que você ganhou um amigo, né? Além de não deixei de seguir seu canal. Inclusive, eu sou um transmitidor, eu utilizo das suas ferramentas para passar para outros amigos meus. Inclusive, não sou o Ivan, digo assim, na questão de ser um coach, mas ajudei uma colega minha a fazer os seus conhecimentos. Através dos conhecimentos que você me passou, ela conseguiu também o FIES. Então, que assim, bom. Muito obrigado, tá? E me coloca à disposição para o que você vier precisar, tá bom? Pode deixar que eu vou ser o multiplicador do seu canal, o multiplicador do Ivan, e você ganhou um amigo e tá me devendo uma visita aqui na Bahia para eu tentar te recompensar um pouco o que você fez por mim. Então, fico muito feliz. Eu também tenho um amigo aqui em São Paulo. Se um dia vier para cá, vamos tomar um café. Jaleco branco aqui. Um dia a gente se encontrar, você formado aí. Eu vou te mandar o meu convite de formatura. Agradeço. Fico contente. Vou fazer o possível para ir. Sucesso para você na sua carreira aí. Amém. E até breve, até um próximo encontro.